Interpretação e narrativa, elas surgiram aí nesse lugar de As Sedutoras. é, o- a ótica de uma certa negatividade seria essas sedutoras meio sereias, né? Eu até falei, essa coisa meio dessa figura mitológica da sereia, aquela sedução maldosa, né? Maliciosa, aquela sedução que tem um cunho pernicioso. Não, existem vários níveis de sedução que não tem essa mesma força, que tem outro impulso, que são valiosos, valorosos, mas é essa sedução que é uma sedução maliciosa. Então a interpretação ela tem esse poder porque ela nos coloca num lugar muito confortável, muito íntimo. Se a gente não cuidar, a nossa interpretação ela condiciona, ela conversa muito bem com o ego ali, né? O ego. E aí a interpretação ela pode ser algo muito claro, muito lógico, muito evidente, que até nos cria uma dependência em relação a ela. E como se a gente consegue, e a dificuldade que nós temos até de entender quando uma coisa se estabelece como interpretação e quando aquilo de fato é uma análise, quando aquilo de fato é uma visão mais objetiva das coisas, né? É importante dizer também que interpretação tem níveis, né? A gente falou disso. A interpretação ela também é aquilo, ela tem camadas, ela se escalona. Eu consigo aprimorar muito o meu nível interpretativo, né? Uma interpretação de qualidade seria uma interpretação que consegue dar conta de ver todos os elementos. Já é uma interpretação se eu pego um elemento da obra e tenho uma relação com ele. Aquilo já estabelece uma interpretação. E para o público, não tem. O nível que ele estabelecer ali é dele. Nós, como estudantes disso, é que olhamos para esse lugar de que existe. Eu guiei muitos grupos, né? Eu trabalhei ali guiando não, levando muitos grupos ali como mediador em museus. É nítido, em sala de aula, em conversa, em todo lugar a gente percebe os diferentes níveis de interpretação sobre determinadas coisas. Pessoas que têm uma capacidade de interpretação muito grande de um determinado contexto e no outro ela ainda está ali em níveis ainda mais é, iniciais dessa interpretação, não conseguem ver o todo, né? E na obra de arte é muito importante que a gente tenha essa visão do todo. No nosso processo, que a gente tenha essa visão do todo para que a gente consiga entender ali as dicas da interpretação. As dicas da interpretação, falando rapidinho disso, né? Eu usei essa metáfora com a galera e vou retomar. Essa coisa de entender que a interpretação ela é uma estrada que muitas vezes nos leva para fora daquilo, né? Eu olho para uma obra, vejo que ela tem, por exemplo, uma conotação sobre a família, e aí eu pego todo o meu repertório sobre família, pego essa estrada que aponta para a família e saio da obra, né? Estou lá olhando essa questão da família. Essa é a estrada da interpretação. Ela é uma estrada que nos leva até onde ela está. E o convite que eu estou fazendo é a gente olhar para a interpretação, entender que ela é muito valiosa, mas a gente tentar andar ao contrário nessa estrada, em busca da origem dos elementos que impulsionam. Onde é a fonte? Onde que é o início dessa estrada? Eu quero ir lá ver onde ela nasce. O que tem ali? É ali que eu vou encontrar a potência daquilo, né? A narrativa, ela, o principal da narrativa, eu acho que a narrativa, ela, tanto quanto o tema e o conceito que a gente viu lá em cima, ela tem esse potencial também de se estabelecer como ela também seduz, porque ela cria uma história, e eu não estou falando que histórias não são boas, né? Mas mesmo, a gente usou um exemplo muito bonito, veio de um contador de história. Se esse contador de história ele consegue ter consciência de todas as narrativas envolvidas ali, no corpo, no olhar, no movimento, na entonação, no tempo, não só a narrativa do discurso, né? É muito chato alguém contando uma história só no discurso. Porque Joãozinho e Maria foram lá. Não, se. Então, é essa abrangência narrativa que eu estou provocando aqui. A narrativa do discurso, se ela se sobressai, ela ignora todas as outras. E numa obra de arte, não dá para ignorar todos os elementos. Os elementos trazem suas cargas, elas trazem suas falas.
Se eu fico só olhando para a narrativa do discurso, eu posso perder as narrativas que se constroem, que coexistem. E aí eu posso até dar um tiro no pé criando contradições. Então, como que eu tiro a narrativa do discurso dessa superioridade e equiparo ela à narrativa dos elementos? Essa é a provocação. De maneira que, nesse fluxo, as narrativas e a interpretação deixam de ser as sedutoras, ali malignas, para serem as reveladoras. É como que eu me conecto com a narrativa e vou em busca de como ela coexiste, quais os elementos, que escolhas que eu vou fazer. Uma vez que eu pego a narrativa e entendo que ela não vai ser a soberana, que escolhas que eu vou fazer para rodear ela, para compor com ela, para que ali se estabeleça uma grande narrativa, que é a soma do tempo, do espaço, do objeto, da cor, do elemento, da ação, da participação, de tudo que eu escolhi trazer do corpo, do som, do movimento. Todos eles, uma grande narrativa, né, que se constrói em todos eles. E aí ela é reveladora, né, porque eu estou indo ali dando voz, eu estou construindo a narrativa com a voz das coisas, eu estou olhando para a interpretação em busca daquilo que a dispara, que a origina.